Olá pessoal, eu sou a doutora Marcela Zequinão, diretora da Alicerce na escola, e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouco sobre como está sendo o 2020 da Alicerce e falar sobre o tema que nós postamos durante essa semana. Bom, então quem está nos acompanhando nas nossas redes sociais percebeu que a gente decidiu fazer uma mudança no que nós vamos estar publicando nas nossas redes, Nossas redes sociais. E uma das nossas ideias é escolher um tema, um grande tema, onde todos os profissionais da Alicerce vão produzir alguns conteúdos para vocês estarem acompanhando. Então a gente vai ver o mesmo tema a partir de diferentes perspectivas. E aí, para começar os nossos posts de 2020, eu escolhi um tema que eu acho que é super importante, que é um dos objetivos da Alicerce, onde a Alicerce se pauta para produzir os seus trabalhos, E é um tema que todo mundo conhece, todo mundo fala, mas eu sempre me pergunto se a gente realmente sabe o que significa. Então, o tema escolhido para a gente iniciar é educação. Então, essa palavrinha é uma palavra super conhecida, todo mundo usa, todo mundo fala, e se a gente parar para pensar, todos nós já passamos por um processo educacional, Então, se nós pensarmos na educação formal, nós temos aí educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, depois ensino superior, enfim. Todos nós passamos por um ensino formal, por uma educação formal, além, obviamente, da educação que a gente recebe da nossa família, dos nossos pais, e até da própria sociedade onde nós estamos inseridos. E quando eu falo sobre educação, inclusive é uma das aulas que eu dou na minha disciplina de Fundamentos da Educação, e a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos, que essa disciplina inclusive eu dou na primeira fase do curso de Educação Física, e aí eu pergunto para eles, o que é educação? E é uma palavra que a gente usa tanto, tão banalizada, mas será que a gente parou para pensar o que esse termo, o que essa palavrinha realmente significa? E aí, às vezes, eles ficam até um pouco confusos, e eu acho que é bem normal, Então eu pergunto para vocês, o que é educação? Para que serve a educação? E aí a nossa ideia nesse primeiro post foi falar um pouquinho sobre isso, Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu quero falar sobre um conceito, uma definição, é ir no dicionário e ver o que aquela palavra realmente está dizendo através do dicionário. E depois trazer um conceito um pouco mais filosófico, com uma outra visão também em relação a determinadas palavras. E se a gente vai no dicionário procurar o que é educação, existem várias definições aqui, Mas assim, para dar uma resumida e simplificar, eu gosto bastante da definição que fala que é um processo que visa o desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, Então, eu acho que ele é bem abrangente, essa definição, e serve para os vários tipos de educação que a gente tem, Então, a Alicerce a gente utiliza também essa definição, mas também com algum aprofundamento. Então, quando a gente está falando sobre a educação formal, eu gosto de trazer, e quem acompanhou os nossos posts viu que o nosso primeiro post sobre educação, eu trago sobre a origem etimológica da palavra educação. E aí existem duas vertentes, dois significados, onde uma das possibilidades é que a palavra educação, ela veio do verbo latino educare. E esse educare, ele tem um significado no sentido de que existe um processo de fora para dentro. Ou seja, o educando, a pessoa vai receber o ensinamento através de um professor, de um mediador, Então, a percepção que se tem é de que, como se eu fosse um saco vazio e eu recebo as informações que vêm de fora, E aí,
existe toda essa questão entre o discente e o docente, né? Então, o docente é que determina ou que detém esse conhecimento e passa, então, para o seu aluno, né? E aí, se a gente parar para pensar, boa parte da nossa educação, pelo menos a minha e a que a gente conhece, né, a educação formal, praticamente todos nós recebemos esse tipo de educação, né? Com o professor, como se ele fosse o detentor do conhecimento e a gente está ali para receber essas informações que vêm de fora. E aí a gente para assim para pensar sobre como está essa educação, sobre como era, como está hoje, né? Será que essa metodologia, essa forma de ensinar ainda é adequada? E aí a gente passa a perceber que muito dessa metodologia tradicional, que a maioria de nós passou, não tem funcionado tão bem nessas gerações que nós temos agora e nas gerações futuras. Porque as características também mudaram, né? E aí existe uma outra possibilidade de que o verbo, que a palavra educação, ela vem também do verbo educere, que é um outro significado, também, né, do latim. E essa palavra, o educere, ela tem um significado um pouquinho diferente, onde eles entendem que o conhecimento ele vem de dentro para fora, que ele parte muito mais do aluno, do ser que aprende, do que do professor ou de quem vai estar passando a informação. Então, é uma forma de fazer nascer, de tirar algo que já existe ali, né? E é uma forma muito interessante de se pensar, porque é como a gente pensar que todos nós temos algo a ensinar, todos nós temos algo a aprender. Nós não somos um ser vazio, né? E a gente tem conhecimentos, mesmo desde bebezinho, as nossas experiências, as nossas vivências se transformam também em conhecimento. E aí eles entendem então que a educação ela tem que partir do ser que aprende, né? E que na verdade esse docente, que esse professor, esse educador, ele vai ser então o mediador desse conhecimento. É uma outra forma da gente enxergar a educação e é interessante a gente pensar que existe essa possibilidade, essa outra forma de educar, né? Onde a gente atua, né? Nós professores, nós educadores, podemos então fazer essa mediação, tentando extrair dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que eles já têm, né? Fazer com que eles consigam aproveitar os seus conhecimentos prévios e então conseguir aprender da melhor forma possível. A gente está aqui não só para falar, não é para falar o que é melhor e o que é pior, mas é para mostrar que existe também uma outra forma de ensinar e que ela é possível também, né? Então que a educação, ela não é apenas essa educação formal que nós recebemos e que essa seja a única forma de educar, que existem outras possibilidades, que existem outras formas também. E é isso a gente já vê lá desde da palavra, da origem da palavra, né? Talvez começou-se apenas focando no educare e por isso a nossa estrutura de ensino hoje se pauta nessa forma de ter um professor naquela posição, né, na frente, no alto, como detentor do conhecimento. E a gente foi reproduzindo essa forma de educar. Mas desde lá de trás, né, a gente percebe que existe também uma outra vertente, uma outra possibilidade. E aí a Alicerce, a gente traz como uma forma de instigar, né, todos vocês a refletirem sobre essas formas de ensinar, como eu quero educar, como eu quero ensinar, qual professor ou qual educador eu quero ser, né? Então é legal a gente conhecer essas diferentes formas de se pensar sobre educação, sobre o que é educação. Obviamente a gente tenta resumir, né, um pouquinho sobre isso. Quando eu falo sobre esses conceitos, geralmente dando aula, eu levo aí 3 aulas para falar sobre tudo, mas é só para instigá-los a pensar e a refletir sobre esse termo, né, sobre essa palavra que a gente usa tanto e que a gente fala tanto que tem que melhorar no nosso país, que a gente
pede tantas coisas, mas às vezes a gente nem sabe de fato o que ela significa. Então eu acho que é só para a gente dar uma pincelada. Nós estamos também sempre abertos a receber comentários, perguntas, e nós vamos estar respondendo sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem mais algum aprofundamento, tá? Então isso foi para lançar. E andando nessa mesma linha, o nosso segundo post falando sobre educação, nós trouxemos uma carta, né? Então, depois a gente pode dar uma olhadinha lá, né? Só confere no nosso feed, onde eu não sei se de fato essa história é verídica, mas a mensagem é super importante e falava sobre um sobrevivente da guerra, né? E aí ele fala sobre quantas coisas que nós temos hoje no mundo que foram produzidas por pessoas com, digamos, um nível intelectual alto ou com uma qualificação profissional alta, uma titulação alta, e que talvez não são usados da maneira mais adequada, né? E aí ele retrata a parte da guerra, onde muitas armas, né, são feitas por pessoas com diplomas, pessoas que detêm muito conhecimento, e esse conhecimento acaba sendo utilizado de uma maneira não tão legal ou tão adequada. E isso é muito comum da gente ver. E aí a gente traz a grande mensagem do que é a educação para essa pessoa que fez a carta, mas também o que é educação para a gente, o que a gente gostaria que fosse, que é o que a Alicerce quer passar para todos os professores, para todos os educadores, e eu acho que é o que o nosso mundo está precisando no dia de hoje. A gente precisa trazer uma educação mais humanizada, né? Então, de nada adianta milhares de titulações se eu não conseguir tocar o coração dessas pessoas, fazer com que elas utilizem do conhecimento e da educação para o seu próprio bem, mas para o bem do coletivo, para o bem das outras pessoas, né? Então eu acho que essa mensagem ela foi muito legal, eu gosto muito dela porque traz um significado verdadeiro do que eu acredito, do que a Alicerce acredita, de que a gente precisa tornar as pessoas mais humanas e que a educação ela serve para isso, para que a gente torne as pessoas mais humanas e que a gente possa conviver juntos, que a gente possa viver bem juntos, não só no nosso núcleo familiar, nas nossas escolas, mas na nossa sociedade como um todo. Então, para quem gosta da Alicerce, para quem segue, fica essa mensagem de que o nosso trabalho caminha em direção a essa mensagem, para que o nosso conhecimento, para que o conhecimento que a gente já detém, todos os profissionais da Alicerce servem para ajudar a tornar as pessoas mais humanas, o mundo mais humano, que eu acho que é isso que todos nós estamos precisando. Então, muito obrigada, sigam as nossas redes sociais e até a próxima.